Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica Hellish. Eu sou o Marcos. Hoje nós vamos conversar aqui sobre mais um episódio da série clássica. E esse aqui é o 9º episódio, né, Marcos? Já, né? 9º da segunda temporada. Ele foi ao ar em 17 de novembro de 1971. E isso aqui tem episódio com segmento com roteiro do Rod Serling. Tem algumas coisas interessantes aqui, algumas curiosidades e fofocas que vamos trazer, inclusive, né? Mas eu quero já no comecinho aqui, primeiramente, para você não esquecer, deixa o seu like no vídeo, tá? Deixa o seu like. Se você estiver no Spotify, dá estrelinha pro podcast. E lembre-se que se você puder, nos apoie, tá? Porque a gente tem uma pasta colaborativa aqui, onde a gente tem todos os episódios de Além da Imaginação, tem episódio de Night Gallery. A gente sempre colabora muito e gera conteúdo referente ao Rod Serling, tá? Então apoie a gente para que a gente consiga manter esse conteúdo, tá bom? Com isso, né, eu já venho aqui falando sobre o primeiro segmento. Serão 4 segmentos, então, aqui nesse episódio, no 9º episódio. O primeiro é Casa com Fantasma. O segundo é uma visita à meia-noite no banco de sangue do bairro. Tradução livre minha, tá? Aqui o rejuvenescedor do Sr. Stringfellow. Seria como elixir, né? Rejuvenescedor, né? E o último é o Sinos do Inferno, Hell's Bells. É isso, né? Então não vamos demorar muito, não. Tu quer começar a contar a sinopse que a gente vai comentando? Acontece o seguinte, nesse primeiro episódio, que é o Casa com Fantasma, né? Isso é importante. Nós temos um casal, é o Ellis e a Iris. O casal Travers. Eles estão morando em Londres, não é isso, Angélica? E só que o que acontece é que o Ellis, ele fala assim, olha, eu tô meio entediado, porque aqui esse apartamento é muito pequeno, a gente não consegue encontrar nossos amigos, eu acho que a gente deveria espairecer, vamos alugar uma casa grande no campo, passar um mês lá, e aí a gente pode receber, fazer umas festas e dar uma agitada nesse dia a dia nosso, que tá muito chato. Ele fala que o apartamento é bem pequenininho, né? E ele, detalhe, ele é um cara que era americano, né? Então, ele não é da Inglaterra, né? A esposa não tá muito afim, mas ela acaba concordando. E o que acontece? Quando o Ellis ele vai procurar uma casa para eles alugarem, o cara lá, o corretor, fala para ele, olha, tem um negócio interessante, algumas das casas já vêm com o seu fantasma. Isso é muito legal. E ele, sério? Então ele fala, poxa, eu quero uma com fantasma. E aí, detalhe importante, guardem essa informação. O cara começa a mostrar para ele fotos das casas e ele fala que tem tipos diferentes de fantasma. E ele escolhe especificamente uma casa que o fantasma gosta de assombrar a escadaria que leva de um andar pro outro da casa. Guardem essa informação que ela vai ser importante. Ele meio que mostra um anúncio de jornal pra esposa, né? Ela já fica toda empolgada, ela não quer sair de lá, mas ela fala assim, se é com fantasma eu quero, que ela é meio chegada, né, no ocultismo, né? Isso. E, muito bem, a gente descobre também que a esposa dele, a Iris, ela tem um problema sério de labirintite, né? Ela fica tonta, ela tem tonturas ali, e a gente começa a perceber, né? Poxa, ela tem tontura, ela costuma, né, ficar desnorteada e tudo mais. O cara aluga uma casa que tem escada e quer um fantasma que assombre a escada. Não, e assim, é legal porque já pode contar, porque não é... Ele tem um amante, né? O cara tem uma amante, que a amante tá pressionando ele pra que ele acabe com esse casamento. E ele quer acabar literalmente não só com o casamento, como com a vida da esposa, né? Acho que isso aí já fica meio claro. Isso, porque ele tá querendo, na verdade, poder ficar com a amante, a qual ele tá prometendo, né, há muito tempo, né? Eu não sei se mostra onde ela mora. Eu sei que eles se falam por telefone, ela não deve morar muito perto. E é meio isso, ele tá querendo se livrar da esposa. E, lógico, quando eles forem lá pra essa casa, claro que vai começar a ter manifestações de que realmente tem um fantasma ali. Não, detalhe, quando eles chegam na casa, tem uma coisa, ela passa mal, né? Ela tem um mal-estar muito forte, aí quando o médico vai atender,
ele fala assim, ó, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. A sua esposa só tem alguns meses de vida, ela tem uma doença terminal, né? Então eu gostaria que o senhor já fosse se preparando. Ele fica todo contente, né? E tal. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Ele, nessas conversas que ele tem com a amante dele, ele tem essas conversas, inclusive, na própria casa assombrada que eles foram, né? E começa a ter umas brincadeiras daquele fantasma. Ele corta a alça da mala, aí ela, né? Ele cai ali, a mala cai, ela toma um susto. E você vê que ele tá falando as coisas, só que ele está sendo escutado. Por quem? Pelo fantasma. Isso. O fantasma tem nome, é o Mr. Camby. Dizem que o Mr. Camby, em vida, era um cara muito, como é que eu vou dizer? Ganancioso. Sovina, ganancioso, é o cara que ele só pensava em dinheiro o tempo todo, o Mr. Camby. E essa informação também é importante. Isso é importante, porque diz que ele até... as pessoas, ele era um cara rico, mas ele não deixou dinheiro pra ninguém. Ele era muito sovina e não se dava com ninguém, tinha um péssimo gênio. Essa primeira história, ela tem um ar meio assim humorístico, né? Eu achei, né? É importante até falar do elenco, acho que a gente vai vir agora pra parte que você queria comentar, sobre o Bob Crane, que eu fiquei chocada, eu não sabia disso, né? Quando você mencionou Guerra Sombra e Água Fresca, todo mundo conhece porque é muito divertido, né? É um filme engraçadíssimo. Mas basicamente, a história é nível, gente, é P. Tá? É quase isso, né? Praticamente, que esse cara aprontou, né? Mas acho até legal, antes de a gente comentar sobre Bob Crane, sei que você tem muito pra falar sobre diretor, etc. Só pra já deixar vocês aí mais ansiosos, né? Ele é escrito e dirigido esse episódio pelo Gene R. Kearney. Quem quiser informações mais sobre ele, escuta os nossos episódios anteriores, que ele dirigiu bastante coisa dessa temporada, então a gente já falou bastante dele e podemos seguir. Ele se inspirou num conto do Auguste Derleth. Esse aqui eu só vou falar rapidinho dele. Esse cara era um escritor de ficção científica, fantasia, ficção sobrenatural, mas ele era muito importante como um cara de criador de antologias e editor. Ele foi o primeiro cara a editar em livro a obra do H.P. Lovecraft, que antes ela saía, os contos saíam em revistas, né? E ele também foi o cara que trouxe essa coisa de pegar os contos de revistas como o Weird Tales, esses contos de revistas pulp, contos de fantasia, de horror, de ficção, e publicar coletâneas de luxo, em capa dura, em edições bem cuidadas, dando para esse material um status que ele, inclusive, enquanto livro, ele não tinha antes. Então ele foi pioneiro em publicar essas obras desses escritores que saíam em revistas em formato de livro e coletânea. O August Derleth é um cara bem importante. Agora, chegamos lá, o nosso elenco. O nosso querido amigo aqui, o Ellis Travers, esse marido infiel e muito mal intencionado, ele é vivido por um cara que o público brasileiro conhece bem, que é o Bob Crane. O Bob Crane, ele é basicamente, o pessoal vai lembrar dele do seriado Guerra, Sombra e Água Fresca. Ele era o Hogan, o Coronel Hogan. O Guerra, Sombra e Água Fresca era aquele seriado que tinha os prisioneiros americanos na Segunda Guerra Mundial, num campo de prisioneiros de guerra alemão, e eles aprontavam todas, zoavam, faziam sabotagem, enfim, debaixo do nariz ali dos comandantes alemães do campo. Um seriado que fez muito sucesso estrondoso lá, um sucesso muito grande aqui também quando foi exibido, e o Bob Crane virou uma estrela, uma celebridade da TV. Só que, depois desse seriado, a carreira do Bob Crane, ela foi lá Nossa, pra baixo. Aconteceu? Então, ele era um cara que ele tinha um problema muito sério, ele era viciado em sexo, e ele era um cara que ele ficava, pra suprir esse vício dele, o que ele fazia? Ele fazia N festinhas, as chamadas sex parties, né? Regadas a drogas, álcool, sexo, pra conseguir, ele e amigos, né? Pra conseguir transas. A carreira dele foi decaindo até que ele chegou num ponto em que ele não deu certo na televisão. Ele teve uma época depois que ele tentou ter um programa só dele, o Bob Crane Show. Foi cancelado na primeira temporada
E aí ele passou a fazer o seguinte, ele trabalhava em chamado Dinner Theater. O que era o Dinner Theater? Era um teatro, tem o palco, ali tem apresentações de música ou de humor, de stand-up, enfim. E em vez de você ter as cadeirinhas para o pessoal sentar, você tem mesas onde o pessoal jantava, bebia e ia assistir ao show. Ele começou a se apresentar nesses locais. Nesse meio tempo, ele se apresentava de cidade, ele se apresentava em teatros de várias cidades. Ele fez amizade com um cara chamado John Carpenter, não é o diretor John Carpenter, tá? Esse John Carpenter aí, ele era um cara que ele era gerente de vendas, tá? Só pra deixar bem claro. Eles começaram a organizar festinhas justamente para levar mulheres para essas festas, para poder transar com elas, e eles filmavam essas mulheres sem o consentimento delas. Né? Parece que o John Carpenter, em um determinado momento, queria sair, começou a querer desfazer a amizade com ele, eles começaram a brigar muito, os dois. Um belo dia, o Bob Crane é encontrado morto no apartamento dele. Ele teria sido morto a pancadas de algo que seria um instrumento que provavelmente era o tripé de uma câmera. Olha só. Eita! Né? Talvez o tripé da câmera que eles usavam para filmar sem consentimento quando eles iam transar com as moças, possivelmente, inclusive. Nossa, eu sei que história babadeira, né, meu? Porra. É um grande babado. O John Carpenter, esse cara, depois foi acusado do assassinato do Bob Crane, mas ele nunca foi provado, ele acabou sendo inocentado. A única coisa que a polícia encontrou foram respingos de sangue no porta-malas dele. Ele teria jogado no porta-malas algum instrumento sujo de sangue. Mas nunca se conseguiram provar que era o sangue do Bob Crane, então não teve a condenação. Isso, inclusive, virou um filme depois. Né? E o filme, o Greg Kinnear faz o papel do Bob Crane e o Willem Dafoe faz o papel do John Carpenter. O filme é de 2002, é um filme do Paul Schrader chamado Autofocus. E ele conta a vida do Bob Crane, mas muito especificamente esse período depois que precede a morte dele. A morte dele por assassinato. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada, porque vai poder ter mais informações sobre isso que a gente está falando. Não, e você vê, né? Aqui a gente pesquisa por episódio, acaba descobrindo cada coisa, né? E esse personagem dele aqui, que quer matar a esposa, né? Tu fala, caraca, meu, depois você vai descobrir, o cara fez uma palhaçada dessa, né? Daí é terrível, né? Imagina as mulheres, né? O que será que ele fazia com essas fitas, né? Que ele gravava? Será que ele emprestava pros amigos, né? Provavelmente. A existência das fitas foi descoberta depois da morte dele. Que aí encontraram as fitas, né? Enfim. E claro, a polícia deduziu que havia alguma relação. Com certeza, com certeza. Né, a produção dessas fitas e a morte dele, o que muito provavelmente é isso mesmo, né? Nossa, que história, gente, que história. Quando o Marcos contou pra mim, eu fiquei chocada, né? E a gente sempre fica chocada, né? Com essa espécie de abuso, né? Que lastimável, né? Mas aqui no nosso episódio aqui que a gente tá comentando, né? Tem um final assim meio... Tipo assim, não é que ele é assim mirabolante, mas é um final no mínimo... Ele quer ser engraçado, né? Ele tem essa intenção, o episódio de ser engraçado. E aí você vai ter o que acontece? Tem uma bela noite, depois que ela voltou pra casa, já passou pelo médico, né? Ela é arrastada. Essa cena é muito boa, ela é arrastada assim pelas roupas do quarto dela, né? E eu acho que é jogada na escada, que eu lembre. Isso, e ela morre. E aí ela morre. Quando ela morre, aparece um fantasma, que é esse fantasma que a gente tá comentando aqui, né? Sovina, que chega pra ele assim, lembrando que a mina, a amante dele, já terminou com ele, porque fala assim, ó, cansei de te esperar, cara, não vou te esperar mais porcaria nenhuma não, já tá com um cara lá, inclusive, tudo no quarto, e, meu, deu um fora nele. E aí a mulher morre, aí o fantasma fala assim, pronto, fiz o meu serviço, tá? Agora eu quero o meu pagamento. Aí ele fala, pagamento? Não, sim, porque eu fiz o que você pediu, você tava querendo que a sua mulher morresse, né? Que ela caísse das escadas, você ficasse viúvo, ficasse livre, né? Aí ele fala, mas eu não pedi isso pra você, mas eu fiz o serviço. Agora eu vou querer $2.000 até o fim da sua vida, todo mês. Isso, lembrando, a mulher é que tinha dinheiro, a Iris, né, a que esposa tinha grana. do cara, era a dona da grana. Ele já pensou, bom, quando ela morreu eu vou passar a receber a pensão de $2.000.
Não, por vai ter mês, que dar. só que agora vai ter que pagar pro fantasma. Ele até pergunta pro fantasma, pra que você quer dinheiro? Pra que o fantasma quer dinheiro, né? Aí ele fala assim, eu quero, porque eu tenho meus negócios também e tal. É um episódio, assim, né? Vale pelas curiosidades que a gente acaba Isso. levantando, né? Mas eu acho que ele não consegue ser efetivo nem no terror e nem no humor, né? Ele fica no meio termo ali, né? É um episódio divertidinho, no máximo. Eu acho que ele acaba também, ele não é dirigido com nenhuma, ele não tem nenhuma grande, como é que eu vou dizer, a narrativa não é nada inventiva, fora do comum, ele é aquela toada mesmo, aquele ABCzinho, que a gente às vezes vê, infelizmente, em alguns episódios dessa série. Somente nas Só gags. isso. Só que eu acho também que ele acaba sendo um pouco melhor do que os episódios de humor, que são muito curtos. Ele pelo menos dá margem para os atores. Ah, é O verdade. Bob Crane era um ator muito divertido, então ele tá Era. engraçado, Era um né? péssimo ser humano, mas era um ator divertido mesmo. Isso. Só pra gente contextualizar também, a personagem da Iris, da esposa dele, é vivida pela Jo Anne Worley. Ela era a narradora do desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Aqui no Brasil a gente via dublado, então não vai lembrar da voz dela, mas ela ficou famosa, entre outras coisas, porque ela narrava a série da Pantera. E o fantasma é vivido pelo Bernard Fox, que ele, entre outras coisas, é o narrador do desenho Bernardo e Bianca. Tá? Olha quanto narrador, né? É. Quanto narrador, né? Que legal, que legal. Bom, o que não é muito legal é o que vem a seguir, né? Que aí a gente vem, né? A gente tava aqui elogiando, né? E tal, mas vem novamente com aqueles segmentos de gag, né? Esse daí, ele conseguiu atingir um ápice, assim, da besteira, assim, com uma força muito grande. Aliás, eu tava falando pro Marcos, né? Porque esse daqui é de novo com o Victor Buono, né? Cara, ele é um ótimo ator, entendeu? Ele devia estar pagando conta, pagando promessa, Sim. saca? Porque é muito idiota, assim, tipo, eu acho que ele não funcionava na época dele, saca? Era muito bobo mesmo. Esse daqui é uma visita à meia-noite no banco de sangue do bairro, né? Aí tá uma moça linda, a lá, sei lá, os filmes de vampiro da Hammer, né? Deitada na cama, né? Tem uma janela aberta e entra uma figura voadora, né? O morcego se transforma no homem. Esse homem se transforma no Victor Buono de Drácula, que vai chegando perto do pescoço dela, de boca aberta, prestes a dar mordida. Aí ela se vira pra ele e fala assim, olha, eu já te dei lá no escritório, né, e tal, né? Eu acho que é meio sexual essa piada, né, Marcos, né? É meio assim, eu já te dei lá no escritório. Ele, é verdade, né? E vira todo triste e vai embora. É só isso a gag. O Drácula entra, o vampiro entra na casa de uma mulher pra sugar o sangue dela e descobre que é a secretária dele, né? Bem, Ai. Não vamos nem perder tempo com isso aqui, porque senão a gente vai ficar só muito repetitivo. Né? Mas vamos lá então. Agora a gente pode vir para uma história um pouco melhor. Então vem aqui um segmento um pouco melhor, que eu acho que tem um pouco mais de estofo. Até porque o roteiro é do Rod Serling, né? Então agora a gente vai ter aqui o... Eu chamo aqui, né? Ele é só Dr. Stringfellow Rejuvenator, né? Tipo, mas eu chamo de Elixir Milagroso do Dr. Stringfellow, né? Que remete àquelas histórias famosas de faroeste, onde tem um cara chegando com uma carroça, que tem algo que promete uma panaceia para todos os males, né? Tem até episódio de The Twilight Zone muito bom de verdade sobre esses segmentos assim, com esse estilo, sabe? Meio Velho Oeste, episódio de objeto mágico e tal. Então acho que esse daqui, por ser do Rod Serling, que é muito habilidoso, eu acho que ele consegue colocar inclusive bons diálogos, né? Mas eu vou te deixar contar. Eu vou aproveitar um gancho que você deu e lembrar que, por exemplo, a gente vai ver elementos parecidos em Mr. Danton on Doomsday, no Além da Imaginação, e Dust, por exemplo. 2 episódios Além da Imaginação que a gente vai ver. Mr. Danton on Doomsday, tem um que é meio absurdo, mas é o do cara que fica viajando no tempo e ele é atropelado por uma carroça, mas aí a carroça é meio... É quase um elemento de cena, apesar de ser uma carroça também de alguém que vende elixir. A 100 Yards Over the Rim, né? Não, esse daí é do cara que sobe o morro. E descobre o bar lá e conversa com o pessoal do bar, né? Mas assim, é uma coisa que o Rod Serling sabe escrever muito bem, são diálogos, inclusive diálogos relacionados ao Velho Oeste, assim, ele tinha uma habilidade absurda. Bom, essa história, como você falou, tem uma cidadezinha ali do Velho Oeste, chega na cidade a carroça do senhor Ernest Stringfellow, né?
e o seu ajudante, o Rolfo. Esse cara, o Ernest Stringfellow, ele é um trambiqueiro, né? Ele vende, sabe aquele... E detalhe, uma coisa engraçada é que isso existe até hoje, né? O cara, nas praças das cidades aparece o cara com a pomada mágica, com o remédio Sempre mágico. vai ter um trambiqueiro, né? Sempre. Isso. E esse cara, ele fala, olha, esse remédio aqui, ele cura todas as doenças, ele rejuvenesce, ele faz crescer cabelo no peito, brincadeira, não fala, mas enfim, o cara fala que o remédio é bom pra saúde, ele rejuvenesce, ele cura todas as doenças, ele faz você viver mais tempo, ele dá disposição, melhora o sono, faz você ficar mais bonito, faz ficar mais inteligente, faz mais gostoso, fica tudo, né? E ele vai vendendo esse elixir ali para as pessoas. Você imagina aquela cidadezinha no interior, a cidadezinha do Velho Oeste, não tem médico. Não tem nem atração, porque sabe que eu já reparei nessas histórias que usa esse estilo narrativo? É uma atração. Né? Porque o cara é um showman, né? Ele tá ali falando, se você não tem pelo no peito, agora vai crescer, seu pau tá mole, vai ficar normal, né? É claro que ele não vai falar isso, mas assim, você vá lá encontrar sua esposa, bababá. Não tem, acaba sendo uma curiosidade, né? Então não à toa esse cara tá no começo do episódio falando pra bastante gente até, né? Ali, né? Todo mundo. Sim. Ocorre que é o seguinte, em um determinado momento, um homem se aproxima dele e fala pra ele, olha, o senhor é o Stringfellow? Sim, por quê? É o que eu quero falar com o senhor, né? E o cara já fica meio assim pensando, será que o cara vai querer devolução do dinheiro? O que esse cara quer? Na verdade não, o cara tá com a filha muito doente. Isso. E o Dr. Stringfellow fala que é médico, né? Ele fala, não, eu sou médico, eu tenho formação em medicina em várias faculdades da Europa, ele fala, né? Então o cara fala, pô, se o senhor é médico, mas ele fala, eu sou médico, mas eu não exerço mais a medicina. Não, mas por favor, dá uma olhada na minha filha, ela tá doente e tal. O doutor Stringfellow vai ver a menina, é uma jovem ali, adolescente, pré-adolescente, e ele percebe que ela tá com muita dor abdominal. E ele fala pro cara, olha, tá tudo bem, dá o elixir pra ela, que daqui a 48 horas ela vai estar melhor, tá? Tá tudo certo, tá ótima ela. É só tomar o elixir e tá tudo certo. E ele vai embora. Acontece o seguinte, ele mais pra frente, ele tá bebendo e ele é inquirido por um cara, ele tá bebendo numa daquelas estalagens, né? Onde tem o bar embaixo e tem o pessoal que mora em cima. E tem um dos bêbados ali, digamos assim, desse local, é um cara que também foi médico. Isso. E o cara fala pra ele, cara, essa menina tá com apendicite. É Snyder, né, o nome do personagem. O ator é o Murray Hamilton. O Murray Hamilton, já aproveitando pra dar uma... Talvez o pessoal lembre dele, mais ou menos 10 anos antes, ele apareceu no episódio de Além da Imaginação, da primeira temporada, One for the Angels. Em que o Edwin é aquele vendedor, senhor vendedor, que a morte vem atrás dele, que é vivida por esse ator, né? Ele faz o Anjo da Morte. Esse episódio é de uma beleza acachapante. Uma para os anjos é como se fosse uma venda para os anjos, né? É linda, linda, linda. E aí só que aqui agora ele tá vivendo esse médico, e ele fala pro Stringfellow, o que você falou aquilo pra ele? Essa menina vai morrer. E o Stringfellow dá a entender que assim, olha, a gente morre todo dia, não é problema meu, eu não tô nem aí. Ele fala assim, você tá dando diagnóstico de bêbado, saca? Ele nem é médico, entendeu? O cara é um alcoólatra, né? Mas ele exercia medicina. Isso, mas a gente vai perceber mais pra frente que o Stringfellow, ele percebeu que a menina tava com apendicite também. O médico percebeu, mas ele também, né? Só que ele não se importa. O que a gente vai depois, na verdade, e o próprio Rolfo, que é o ajudante dele, ele fala... Poxa, ele também questiona, por que você falou isso pro pai, né? O pai tá aí em agonia por causa dessa menina. E ele fala, você faz o teu aí, faz as contas aí direitinho de quanto a gente vendeu, prepara pra gente continuar vendendo amanhã. Mais pra frente, ele continua ali bebendo e o médico continua admoestando ele, o médico que mora lá no local, né? O médico alcoólatra. Ele fala, e o pai volta e fala, minha filha não melhorou. Ele fala, não tem problema, me dá mais $1, compra outro vidro, dá mais elixir pra ela, que agora ela vai melhorar, tá? É muito antiético, né? Não, depois ele ainda vai dar um discurso, assim, ele quer se justificar, né? Ele fala assim, sonhos deveriam estar no rótulo.
Eu dou esperança aos desesperados, sonhos aos sem sonhos, ilusão de saúde a todos os caipiras pobres e condenados que têm $1 em suas calças. Veja, eu os deixo dar uma espiadinha no chiqueiro, uma espiadinha do chiqueiro, uma vista do céu. Né, Rod Serling escreve diálogos incríveis, né? Sim. Mas ele tá achando que ele dá esperança, ele tá justificando a crueldade, a falsa esperança, né, que ele tá dando, né, para as pessoas, né? Ele rouba esse dinheiro das pessoas, esse $1, né? Na verdade é que ele vende para as pessoas um produto que não funciona. Ele sabe o mal que isso causa, ele sabe o quanto as pessoas... E ele se justifica, né? Você mesmo falou, ele fala, não, eu tô dando para eles a esperança. Ele sabe que é uma esperança falsa, e que ele tá cobrando por ela. E ganhando muito dinheiro, né? Tudo bem que é $1 por vez, mas tá ganhando $1 nessa época é muita grana, né? Ele sabe que essa falsa esperança que ele deu para esse pai dessa menina, no momento em que a menina falecer, ela vai se tornar em desespero ainda maior. Sim. Ele sabe disso. Tanto é que ele fala pro ajudante, pro Rolfo, quando ele fala pro cara, não, compra mais um elixir e dá mais elixir pra ela. Ele fala, ó, arruma as coisas que nós vamos embora. Porque ele sabe que a menina vai morrer, e ele fala, ó, a hora que ela morrer, esse cara pode falar que a gente tá vendendo coisa que não funciona, que a gente é que provocou a morte dela, então vamos arrumar as coisas e vamos embora. Só que nesse meio tempo em que ele tá lá tomando mais uns... Porque ele também é alcoólatra, a gente percebe que ele bebe muito também, né? Que ele tá lá tomando os últimos goles dele antes de pegar a carroça pra se mandar. Quando ele sai do bar, ele vê que tem alguém numa cadeira de balanço. Nesse meio tempo a menina já morreu. Ele é avisado que a menina faleceu. Só que tem alguém naquela cadeira de balanço do outro lado da rua. E é a menina morta, olhando pra ele. Tomara que ele seja perseguido, né? Deve ser, né? Vai acontecer uma tragédia até o final do episódio também, né? Ele não vai ficar impune da maldade que ele fez. Isso. Ele fica meio mesmerizado vendo a menina, de medo, né? E a gente pensando, será que ela vai levantar e vai até ele? O que vai acontecer? Só que o que acontece? Ele tá debaixo da placa, né? De uma placa de rua ali, pesada, de madeira, que fica pendurada. Nesse momento a placa se solta, só que ele tá ali olhando pra fantasma que tá olhando pra ele. E a placa vai e cai na cabeça dele e o mata. Bem feito, né? Bem feito. Total. É o tipo de coisa, né? E como a gente conversou uma vez, né, Marcos? Se tu me permitir, né? Já vou chegar aqui às minhas considerações, né? Que a gente pode fazer algumas recomendações no meio desses episódios, segmentos que a gente comenta. Queria até aproveitar porque para quem acessa a Netflix, né, saiu não vou falar que é uma série, mas tá mais uma minissérie, né, chamada Vinagre de Maçã, Apple, como é que é o nome em inglês? Apple Cider Vinegar, né? É uma minissérie que vai contar a história de uma mulher, de uma jovem que ela meio até que no começo do Instagram isso dela. Ela é australiana e ela começou a inventar curas, né? Isso que é uma coisa que é muito comum hoje em dia no Instagram também, né? Ela falando que assim, olha, que curava câncer, que ela tinha um tumor no cérebro, câncer no cérebro. Mas pra frente ela fala que tem tumor aqui, tumor ali. E foi tudo curado, assim, foi tudo milagrosamente curado. Claro que essa minissérie é maravilhosa no sentido que o jeito como a série é entregue pro espectador, né? Com músicas legais, tipo Toxic, aquela música da... Quem que é? Aquela Britney Spears, né? A Toxic. E várias músicas que eu gosto, inclusive, músicas de bandas legais. E vai mostrando, inclusive a atriz, é importante falar o nome dela, né? Que essa atriz é fantástica, viu? Que faz a protagonista, que faz essa personagem aí. É Kaitlyn Dever, tá? O nome dessa atriz é Kaitlyn Dever, né? A gente vai lembrar dela, você vai lembrar daquele filme maravilhoso que quase ninguém na época... O pessoal foi redescobrindo ele depois, aquele Ninguém Pode Salvar. Lembra que é da mina que fica sozinha, tá numa casa meio isolada e tem um ataque alienígena do caraco, entra na casa dela. É um filme muito legal de ficção científica, né? E ela faz a Belle Gibson, que é essa moça aí no Instagram, que ela começou a inventar essas histórias, porque é tudo mentira, gente. É baseado numa história real. Eles até ficam falando o tempo todo nos episódios, essa é uma história real baseada numa mentira.
Sim. E eles fazem questão de falar assim: Belle Gibson não ganhou nada, não recebeu um centavo do que está sendo contado aqui, porque ela é muito odiada, porque muita gente, obviamente, largou o tratamento, né? Tratamento de câncer, quimioterapia, coisas super sérias, pra ficar tomando sucos, né? Comendo saudável, sendo que não é assim, gente, né? Que as coisas funcionam, né? Tomando beberragem e por aí vai. Toda aquela coisa meio mística, né? Ligada à saúde, que muitos influencers, né? Coloco aspas aqui, tem, que na verdade a pessoa precisa de tratamento médico mesmo, Isso. alopático, sabe? Com remédios, etc. Pra que tenha a chance de se curar. Tem uma moça até que ela é triste, não é um spoiler isso, mas ela meio que tem um câncer no braço muito específico na pele, que ela é avisada pelo médico que ela tem que cortar o braço dela. Só que ela é uma moça jovem, linda, maravilhosa. Ela até fala assim que não tem aquela o Diabo Veste Prada, né? Aquelas músicas legais. Né? Então não sei cantar, mas assim. Aí ela fala que ela se sente aquela personagem, né? Do Diabo Veste Prada, que ela trabalha numa revista super cool. E ela não quer cortar o braço. Ela começa, é outra moça também que começa a ir pra esse lado meio... Ah, eu quero ir pro... Um cara descobriu que existe uma planta que faz retroceder o câncer. Não existe, né? Isso aí vai existir. Isso vai acontecer de maneira sistemática através de pesquisas de ciência, como né? Muito lentamente, infelizmente, mas tá acontecendo, né? Mas o caso é que a minha recomendação aqui, porque como a gente tá vendo um vagabundo safado, né? Um cara que vende, fala que vende sonhos e esperança, ele vende mentira e desespero, né, para as pessoas, né? É embalado como sonhos e esperança. A gente tem aqui no mundo real, e se você abrir agora o teu Instagram, você vai ver gente falando, né? Até vamos lembrar aquele caso das minas do Nunca Vi o Cientista, que estavam sendo processadas pelo cara porque o cara falava que na verdade diabetes era problema de vermes. E aí elas desmentiram o cara se sentiu constrangido. O cara pegou, processou e deram um ganho pra ele. Eles tiveram que recorrer. E quantas pessoas, sabe? Quantas pessoas estão ali no Instagram falando pra você não se vacinar, falando pra você não tomar remédio, falando que é só orar que a depressão passa. Gente, é assim, desculpa dar essa... Mas é assim, a gente através da arte, né, do audiovisual, a gente reflete a vida. E calhou, né, Marcos? Eu tinha comentado contigo que faz, sei lá, 2 dias que eu terminei de assistir essa minissérie. Eu falei, caramba, que interessante, né? Tem um segmento aqui que fala de outro sem vergonha também enganando as pessoas. Certo. Então, isso é uma coisa importante. Infelizmente, cada vez mais agora com as redes sociais, você tem esse tipo de picareta de charlatão ou charlatã querendo tirar o dinheiro das pessoas e botando a vida das pessoas em perigo. Então isso Verdade. e é interessante como esse episódio ele não envelheceu, né? Porque tá na crista da onda. Parece Porque, que na coisas verdade, ruins nunca envelhecem, né, Marcos? Pelo amor de isso, Deus, né? talvez ele seja até mais relevante hoje do que na época, É. até. E a gente vê a força do texto do Rod Serling, como ele Nossa. capturou perfeitamente esse tipo de personalidade do charlatão Era um e grande da amigo. justificativa que esse tipo de pessoa cria para o mal que ela faz para os outros, obtendo lucro. Então, o Obtendo episódio... lucro, né? E como ele gosta de fazer essa análise da alma humana, né? Porque a gente tu mencionou o Mr. Denton on Doomsday, né? Que é um episódio fantástico, né? Fantástico mesmo, né? E é o cara que ele era um pistoleiro, né? E ele virou um alcoólatra, virou um cara derrotado, humilhado. Os caras humilhavam ele pra dar bebida pra ele, sabe? Chutavam ele e tal. E quando aparece esse cara com a carroça, com esse elixir mágico, que nesse caso, como é uma fantasia, né? É mágico mesmo, né? E ele vai se tornar de novo o maior atirador do Oeste, como ele era antes de virar um alcoólatra. Mas aí quando ele se depara com um menino que vai resolver ter uma contenda com ele, né, tentar encontrá-lo, aí ele percebe o quanto ele tá acabando com a vida dele e o menino também tá acabando com a própria vida. Então, o Rod Serling gosta de colocar isso daí, essa análise da alma humana, né? Por quê? Por que eu sou um pistoleiro? Que foda-se que eu sou o maior pistoleiro da cidade. O que eu ganho com isso, né? Então aí tem várias chances de ser feliz, porque tem uma mina lá, uma garçonete que gosta dele. Então o episódio é mó bonito, gente, é mó bonito. Mas você vê como o Rod Serling, ele é um cara foda, assim, de escrever, fazer histórias assim, aonde você se bota a pensar, sabe? Tanto é que olha só que interessante, né? São 4 segmentos, não tem jeito, né? Quando você tem um segmento que o Serling escreve, acabou, ele acaba sendo melhor.
É difícil, ele né? é o cara, né? Ele é o cara, né? Só pra gente falar um pouquinho rapidamente. Esse episódio ele é dirigido pelo Gerald Friedman. Quem quiser saber mais sobre esse diretor, dá uma sacada nos nossos episódios anteriores, porque falamos dele já. Roteiro do Rod Serling. O Stringfellow, nós estamos falando desse personagem, ele é vivido pelo Forrest Tucker. Ele é um cara que ele era assim, da época de ouro de Hollywood, hein? Ah, é? Sim, ele tá em filmes como Galante Aventureiro do William Wyler. Ele tá naquele filme que tem o John Wayne sobre a Batalha de Iwo Jima, Portal da Glória, por exemplo, né? E depois, depois ele tá num filme famoso também, o filme do Buffalo Bill, que o Charlton Heston é o Buffalo Bill, e ele faz o Wild Bill Hancock. Caraca! Então, depois, mais pra frente, nos anos 70, 60 e 70, o cara foi pra televisão fazer séries, entre elas Galeria do Terror, né? O assistente dele, o Rolfo, ele é vivido por um ator, né? O Rolfo é um assistente dele, é um homem negro, né? E tal, é vivido pelo Dom Pedro Colley. Adorei o nome dele, Dom Pedro. Eu fiquei assim, Dom Pedro? Né? E ele tá em filmes como, por exemplo, THX 138 do Jorge Lucas, né? Caralho. Tem aquele seriado Os Gatões, Dukes of Hazzard, né? Maravilhoso assistir. Em uma das temporadas ele faz um xerife que vai atrás desses caras, é o xerife Little, por exemplo. Né? Entre outras várias participações dele, ele tá no filme De Volta ao Planeta dos Macacos também. Enfim, caralho, ele tem uma carreira na TV longa também. Ele é muito expressivo, ele dava umas olhadas pro cara, né, pro Stringfellow, assim, né? Tipo isso. Assim, né, não precisava falar muito, né, o desprezo que ele sentia, né, daquele cara, um verme, né? Isso, ele consegue transmitir perfeitamente bem que ele tá trabalhando com o cara por necessidade e o quanto também ele despreza esse cara. É um ator muito competente ele. E nós já falamos, né, o médico, né, o médico alcoólatra que fica apontando, né, as barbaridades que o Stringfellow tá fazendo é vivido pelo Murray Hamilton, que nós já dissemos. Só uma curiosidade também, o pai da menina que tá doente é vivido pelo Lou Frizzell, que é um cara da TV, apareceu em séries tipo FBI, Bonanza, é isso. Ah, legal, eu achei um ótimo episódio, viu? Eu não vou me antecipar, né? Mas até já vou falando que é o que eu mais achei interessante, né? Pelo menos trouxe mais debate entre a gente, mais diálogo, né? Você vê, né? Quando o segmento é bom, a gente acaba conversando sobre outras coisas, né? Esse segmento, o texto dele permite atuações muito boas de todos os personagens que têm tempo de tela e diálogos, estão todos muito bem, os atores. Porque tem o texto que permite que a interpretação, que é o forte do Rod Serling. Esse episódio ele tem senso de drama. Que, como tudo que ele fazia, antecipação, né? Então, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Em algum momento aquela menina vai morrer, ela tá muito doente, né? Será que esse cara vai pagar o preço, né? Então, muito legal, né? O Rod Serling, ele tem um olhar sempre... A gente falou sobre isso, gravamos sobre todos os episódios da série clássica, gente. Escutem nosso podcast, tá? Além da Imaginação Podcast. Ele tem um olhar sobre o derrotado, sobre o fracasso da humanidade e tal. Ele era uma pessoa ímpar, absolutamente, né? Mas é muito legal, assim, se você pega até os roteiros que ele adaptava de outros escritores, né? Você vê que ele tem um olhar mesmo, assim, ele se foca, né? Aquele é o ponto, né? Aquele é o ponto nevrálgico do que eu tenho que discutir, de que eu tenho que amplificar esse diálogo, né? Com certeza. Os personagens, eles sempre têm dimensões. Mesmo esse Stringfellow, ele não é um personagem unidimensional. Ele é um cara que faz ruim. Ele sabe que está fazendo isso. Ele tem total noção e vergonha, apesar de tentar se justificar, né? Claro. Mas a gente entende que ele também é fruto de um contexto social ali. Ele deixa isso muito claro nos diálogos e a gente entende, né? Como é que chegou essa insensibilidade, né? Que ele tem atualmente, né? Então é bacana. Bacana. Vamos então pro último segmento aqui, que eu vou fazer a narração. O que acontece? Ele é bem curtinho também, gente. Não é muito longo, não, né? Mas ele é meio de comédia, né? Esse daí, né?
É, você tem aqui o Hells Bells, né? Como o Marcos falou, né? E vai ter... A gente já falou de toda a família lá do Sean Astin, viu? Já falamos da mãe, agora já falamos do pai. Vai ter o pai aqui de novo, o John Astin, né? E é muito querido, né? E aqui ele faz um dos ripongos mais engraçados que eu já vi na minha vida, né? O visual hip que colocaram no John Astin aqui tá incrivelmente engraçado, né? Aí ele está numa sala ali, né? Uma sala com aquelas botas maravilhosas, aquelas calças, aquele cabelo, aquele óculos hippie. E tá lá parado lá e assim, não tem ninguém na sala, ele tá esperando alguma coisa, né? E começa a ficar irritado, um negócio assim. E aí ele vai, não sei se ele come um chiclete, joga no chão. Aí se materializa uma mulher. Fala, porco! Entendeu? Seu porco! Aí ele fala assim, não, você não pode, você não tem uma lixeira ali? Por que não joga no lixo? E tal. Aí ele, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E tal, né? A gente entende que ali, na verdade, se não é o inferno, é as portas do inferno. É um ao outro, né? Sim, ele chegou lá depois do de acidente de carro, isso. Dele, né? Começa com acidente de carro. Isso mesmo, obrigado. Então, a gente já sabe que ele tá morto, provavelmente, né? E aquilo ali pode ser, se não é o céu ou o inferno, é a antessala para algum deles. Isso, acho que é aquela expressão, antessala do inferno, né? Aí a mulher vai e desaparece do nada, né? E é bem curtinho, é quase que... Eu acho que na verdade é um episódio de... É um segmento de gag, mas curiosamente eu acho que é um segmento de gag... Que, veja bem, não terminou tão horrível, mas eu acho que tem muito a ver com uma pessoa chamada John Astin, viu? Pra ele ser tão legal. Porque é muito ridículo, ele é muito absurdo o jeitão dele, a maneira como ele fala. Pô, bicho, não sei o quê. Ih, meu, não sei o quê, caretice. E aí ele passa ali, está ali, eu acho que ele vai passar por uma próxima sala, né? E aí tem mais pessoas, ele começa a ficar ali muito puto ali. A mulher vai aparecer em outro momento também, reclamando que ele continua fazendo sujeira, né? Jogando coisa no chão, acendendo cigarro, fazendo tudo que não pode. Ele vai passando em salas em que ele encontra pessoas que são representações típicas daquela pessoa meio careta, meio de outra geração. Isso. É um pessoal bem mais velho que ele. Como se ele não tivesse a idade das pessoas ou fosse até mesmo mais velho, né? Isso que é engraçado. Ele é caracterizado para parecer mais jovem. E ele vai passar. Tem uma sala que tem um senhor ali bem caretão, né, com a esposa. E além de tudo, de ter essas figuras ali, tipicamente figuras daquele cidadãozinho tradicional americano careta, né, de meia idade. Nossa, aí o final que vai ser engraçado, porque ele vai começar a ter uma tortura, né? Porque, pensa numa coisa que eu nunca tive essa experiência, já tive outros tipos de experiência com gente amiga que era inconveniente. Mas assim, as pessoas que vão viajar para as Bahamas, aí elas querem mostrar todos os slides, né? Porque antigamente é slide, hoje em dia tem Instagram, tem um monte de plataforma, né? Mas antigamente era você fotografava e fazia os slides. Olha que lugar lindo, aí conta a história. Olha aquela mulher, tá vendo aquela mulher? Então, é um pesadelo, muita gente odeia isso, porque às vezes tem gente com 300 slides, né, Marcos? 400 slides, né? E quer falar um por um. No caso desse aí, eles falam... Eu não lembro a quantidade, mas são milhares de slides. É isso, muito. E ele vai ter que ficar nessa sala, fica tocando uma musiquinha muito chata, né? Uma musiquinha bem... Tem o lance do disco também, né? Que ele fala, nossa, que disco mais brega, né? A música que tá tocando, ele não consegue trocar música. É uma musiquinha brega. O casalzinho de senhores que foi viajar para as Bahamas e tirou umas 10 mil fotos, vão ficar passando os 10 mil slides e falando, né, sobre cada um deles, e isso por toda a eternidade. Ele não sabe ainda que é eternidade. Peraí, ele vai descobrir, porque ele vai começar a exigir. Aí vai aparecer o diabo, entendeu? Porque ele não entendeu ainda que ele tá no inferno. Ele tá no inferno. Aquilo é o inferno dele. E até tem o diálogo é ótimo, tá? Ele fala assim, se aqui é um inferno pra você, é o céu pra outra pessoa. Isso, ele fala exatamente. Achei interessante isso. Ele fala, no andar de cima tem uma salinha igualzinha a essa, onde tá acontecendo a mesma coisa, só que pra pessoa que tá lá, aquilo é o que seria a eternidade no paraíso. Isso, né? Isso, né? Porque depende do gosto, né? Mas é divertido. E é divertido... Porque o segmento é isso, né? Muito pelo John Astin, ele é incrível, gente. Não é à toa que ele era lá da família Addams, né, e tal, né?
Ele maravilhoso, assim, ele é engraçado, ele é um hippie meio hilário. Ele é um hippie que, tipo, eu conheci caras assim, entendeu? E tal, né? Então é muito, muito interessante, e engraçado, né? A direção é do Theodore J. Flicker, né? E o roteiro também é dele. Também é dele, o roteiro. É dele, baseado num conto de um cara chamado Harry Turner. Eu só consegui descobrir que é um escritor australiano, não consegui achar mais informação sobre ele. Ah, é? E o Frederick J. Flicker, ele também faz o Diabo. Olha, que legal, que legal, que legal, muito bom. Ele dirige, e na hora que aparece o Diabo no episódio também é ele. Eu gostei tanto do Diabo dele, achei interessante ele falando assim, olha, meu, não fica assim, porque é tudo questão de percepção, né? Pra outras pessoas isso daqui é o céu, né? Curte aí, vai, relaxa. Quem quiser saber mais sobre o Theodore J. Flicker, a mesma coisa. Vai conferir os episódios que a gente gravou antes, porque como ele gravou, ele também participou de vários episódios aqui dessa temporada de Galeria do Terror, a gente já falou dele. Então, escuta os episódios anteriores que você vai pegar uma breve biografia do que ele fez, né? Pra gente não ficar se repetindo, né? Toda hora falando a mesma coisa, né? Mas ó, não sei, você, o que você acha? De uma maneira geral, qual que foi o ponto alto desse episódio? Qual o melhor segmento? Qual o pior segmento? Acho que eu já sei a resposta, mas eu pergunto do mesmo jeito. Sem dúvida, o segmento lá do Dr. Stringfellow, que é o que é escrito pelo Rod Serling, é sem dúvida o segmento que eu mais gostei. Ele é tocante, ele é pungente, ele fala sobre a natureza humana, é bem legal. E o mais inócuo, eu diria assim, que é a piadinha ali do vampiro, Drácula, né? Ai, meu Deus, que ódio daquilo. O nosso querido... Alguém faça uma reedição, né? Se vocês criarem um torrent, juro que eu divulgo no grupo. A gente tem um grupo que é lá no Facebook, é Fãs de Além da Imaginação. O grupo já tem quase 3.000 pessoas. Eu juro que eu publico lá, crio um torrent sem nenhuma gag. Sem gag. Ou então separado só os segmentos e outro DVD, sei lá, outro bagulho, só gag. Que aí o pessoal que assiste só gag assiste. Pra que, numa gag como essa, chamar um cara talentoso como o Victor Buono pra não fazer nada com ele? Eu tô começando a pegar, né? Nossa, apareceu o Victor Buono, eu já fico, ai meu Deus, não. Ele era tão engraçado fazendo Rei Tut, né? No Batman e tal, mas aqui pegaram ele pra Cristo, né? Ou ele tava curtindo muito também, ele podia, na verdade, ele podia estar se divertindo horrores com essas besteiras, e a gente tá aqui falando, até que a caracterização de vampiro dele pegaram a mesma capa do vampiro do episódio anterior, né? Tranquilo. Né? Engraçado, né? Curiosidade, né? O César Romero, que é o Coringa da série Batman, faz um vampiro no episódio anterior. Nesse aqui, o Victor Buono, que é o Rei Tut, faz outro vampiro e eles usam, acho que a mesma capa. Né? O figurino ali tem alto reaproveitamento, né? E tal. O episódio também valeu pela curiosidade sinistra. Eu vou ter que assistir esse filme aí do Bob Crane, cara, porque tem, né? Esse filme deve ter vários true crime também, mas eu acho que eu nunca escutei em língua em português, tá? O pessoal que faz true crime, eu nunca escutei do Bob Crane. Vocês que tem podcast de True Crime, né? Contem essa história, porque eu acho que é o tipo de pesquisa que as pessoas gostariam de conhecer, porque ele era uma figura pública e famosa, né? Não à toa ele arrumava mulher, porque bonito ele não era, né? Mas ele era um cara famoso e tal, tinha um certo charme, né? Mas, cara, que curiosidade interessante isso daí, né? Lamento profundamente, né? E agora, numa época como a gente tá aqui acompanhando esses escândalos, né, do P. Diddy, né, e tal, que o cara fazia com as minas, e nossa, show de horrores. Ou aquele caso daquela boate lá na Coreia do Sul, né, também, que eu tava vendo, meu Deus, sabe? Os caras faziam a mesma coisa, Marcos, filmavam as minas escondido. Tinha câmera escondida em banheiro e tal. Aí os caras pegavam isso lá na Coreia do Sul, essa boate aí. Aí faziam um acesso VIP, assim, os caras, tipo assim, tinha que pagar, sei lá, $50 mil. Aí a promessa dos caras era oferecer as minas, filmar as minas, ficar mostrando filmagem das minas, as minas, tipo, nem sem saber. Sem saber que estavam sendo filmadas, as minas que foi agarrada, foi dopada. O nível de abuso é absurdo, a gente não pode relevar isso, né?
Aqui no Brasil, além de nós tivemos alguns casos aí que a gente ficou sabendo, em que certos motéis, o pessoal descobriu que no quarto tinha escondido, né, em algum local Nossa. ali, numa parede, tinha uma câmera. Então eles ficavam. Gente. Quando o Tem o casal seu próprio desempenhava. cantinho pra se pegar, viu? De preferência, cuidado, meninas, viu? Com esses caras aí, né? Não sai Quando o contando, não. casal. Quando o casal desempenhava bem e a filmagem ficava boa, os caras colocavam como parte de filme pra vender. Então Nossa, você imagine, tanta né? coisa. Ó, eu sou feminista, eu falo isso sempre com muito orgulho, sabe? Porque o meu feminismo ele foi construído com vivência, né? Não é uma coisa que eu, do nada, assim, eu fui entendendo, me compreendendo, né? É engraçado que antes de eu achar que eu era feminista, as pessoas já falavam pra mim, tu, Angélica, que é feminista? Porque eu já sempre tive esse olhar crítico em relação a certas coisas. Mas tu vê, assim, várias, não só no Brasil, como em outras regiões no mundo, né? O jeito como as minas são tratadas, na Coreia do Sul também, né? E no Japão também, acho. Os caras com IA agora estão pegando a cara das minas, sabe? Botando em filme pornográfico, em fotos pornográficas, professoras e o cara. Na Coreia do Sul chegou um ponto que os caras estavam pegando até as mulheres do exército, sabe? Da página lá do o site do exército, lá que as minas servem, e colocando nessas situações, né? E não tem o menor controle, né? Menor controle isso daí. O próprio governo parece que não quer mexer nisso, não se importa. Então, se não somos nós, né, a cobrar as autoridades, exigir mesmo que essas pessoas sejam punidas, né? Bob Crane foi morto, né? Mas, tipo assim, que esses caras sejam punidos, sejam presos, né, e paguem. Quem é que vai exigir? Quem? A sociedade vai exigir, vai se importar? Vão achar isso engraçado, ao contrário. Então, foi uma curiosidade interessante, né? Mas, porra, eu nunca mais vou conseguir assistir Guerra, Sombra e Água Fresca e não pensar que, caralho, que filha da puta, né, meu? Quanto tempo será que esse cara fazia isso, né? Que loucura, gente, que loucura. Mas é isso, né? Terrível. Eu, só pra dizer, eu falei também, mas eu concordo contigo. Pra mim, o melhor segmento é esse aí do Dr. Stringfellow. Adorei, porque é o Rod Serling escrevendo e eu acho que tem profundidade. E também o piorzinho, sinto muito, Vitor Buono, é esse daí do Drácula, que pelo amor de Deus, né? Muito ruim. Mas é isso, né, gente? A gente agradece aqui a sua companhia, né, em mais um programa. Lembrar que ainda tem vários pela frente, então nos ajude. A gente tá aqui no calor de 40 graus, eu já tô aqui até de camiseta aqui no calor de 40 graus gravando. Não deixe de nos apoiar, nem que seja com pouco, gente, sério mesmo, né? Para que a gente consiga manter o nosso conteúdo. Eu quero agradecer a todo mundo que já está apoiando, que a gente tem apoiadores, viu, Marcos? Que nos ajudam, que se importam, que mandam pix. Mas mande você também, gente. R$5 não é pouca grana. A gente tem uma quantidade X de ouvintes. Se cada um mandar uma graninha, a gente consegue pagar, como eu falei, até mais de um mês, né? No OneDrive, né? Ajuda muito. Então, seja você também um apoiador, um padrinho, uma madrinha do Masmorra Cast, tá? Do Cineclube da Masmorra, como agora nós alteramos, né, o nosso perfil no Spotify. E não se esqueça de você se inscrever lá no Spotify, tá? Cineclube da Masmorra. Procure também Além da Imaginação Podcast. E claro, gente, para quem não tá acompanhando aqui, eu estou também toda sexta-feira falando sobre o que eu achei do episódio de Severance, que eu acho que é uma das melhores séries do ano, tá? E tá, nossa, explodindo cabeças, tá bom? Então, não deixe de acompanhar aqui também. Se inscreve no canal, que a gente tá quase chegando a 3.000, gente. Já aperta aí o botão no like, já se inscreve também, aperta notificações. Com isso, a gente deixa um beijo gostoso. Se cuide, né, Marcos? A gente se vê logo mais. Tá bom? Fiquem muitíssimo bem. Estamos de volta em breve aí com mais episódios da série Galeria do Terror. Alô, beijão. Tchau, tchau. Tchau.